Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ticker de Investidor. Eu, Giovana Della Pasqua, hoje vou comentar um pouquinho sobre o GGRC. Acho que desde a semana passada, eu estou gravando esse vídeo no dia 21 de maio de 2021, né? Então, ao final dessa semana, e desde a semana passada, o fundo vem tomando aí uma proporção aí nos grupos e nas mídias sociais em relação à última aquisição e em relação a algumas lives que a própria gestora andou fazendo em, em YouTubes e como sendo ela convidada e por aí vai. Então, eu vou trazer aqui algumas informações, alguns dados e percepção minha. Ok? Então, a gente está olhando o mês de maio de 2021, mas eu vou trazer o relatório de abril de 2020, de 2021, perdão. O que o relatório nos diz, até para a gente ficar na mesma página do que eu vou falar para frente, tá? Então, o fundo tem mais de 4 anos, isso é importante comentar. No passado houve outras questões com a gestora antiga e agora ele está com a nova gestora, que é a Supernova Capital, é quem faz a gestão. Então, tem em torno de 7.750.000 cotas, o valor patrimonial do último relatório é de 124,50, hoje ele está rodando na faixa de 119, R$ 120. Ele tem um PL próximo a 1 milhão, né, não é um PL baixo. Então, aqui, na data do relatório de abril, ele estava 121, hoje ele está em 119, por aí. Então, se o PL tem 965, o valor de mercado tem 943, tá? Então, um pouco abaixo do valor patrimonial, não está 1, está 0,94, 0,95 por aí. E aqui é um dado mega importante, que deve ser muito considerado. 93, mais de 93 mil cotistas. Isso é muita gente para um fundo imobiliário. Tem outros fundos imobiliários que são mais antigos que não têm essa quantidade de cotistas. E 1,10 entre taxa de gestão e administração. Tá? O que vale comentar aqui? A Supernova é a gestora, a CM Capital é a administradora e quem faz a distribuição, e o escrituração é da Vortex, ok? Essa turma aqui, né, ela ganha 1,10. Me pareceu que esse camarada e esse camarada, eles não estão bem alinhados no jogo, tá? Então, assim, não são muitos os fundos imobiliários que a CM Capital é a administradora e faz a distribuição. Então, eu acho que, eu acho que é o único fundo imobiliário da Supernova. Então, é importante, se você é cotista, colocar um pouquinho da lupa de vocês em cima desses dois camaradas aqui. Analise eles, vê se faz sentido você continuar cotista do fundo tendo esses dois prestadores de serviço, ok? Eu peguei essa parte aqui do próprio relatório de abril, tá? E eu destaquei algumas coisas. Então, qual é a proposta do fundo? A gente tem sempre ter em mente do que tu está investindo exatamente naquilo que faz sentido para o teu investimento, né? Porque às vezes a gente, num dado momento, perde o sentido no que está investindo. Então, ele tem o objetivo de ter imóveis no segmento industrial e logístico. Esse é o primeiro ponto, certo? Então, ele é um fundo que mistura imóveis, eu acho que tem 9 industriais e 6 logísticos, ao contrário, tá? Ele tem, por natureza e obrigação estatutária, ter uma locação atípica, seja build to suit, seja sales and leaseback, ou seja retrofitar, comprar e reformar. Tá? Então, são esses as 3 modalidades do atípico que o fundo está apto a adquirir imóveis ou até mesmo, depois, no futuro, vender esses imóveis, ok? E
o imóvel e o fundo imobiliário está muito pautado no seu regulamento. Por que que eu destaquei a parte do regulamento? Porque hoje o fundo ele tem alguns entraves. Sim, tem, dito em lives pelo próprio gestor. Então, atualmente, deve cortar aí para vocês, mas isso aqui está escrito atualmente, o fundo, ele precisa urgentemente de uma assembleia para modernizar o seu regulamento. E segundo o gestor, ele precisa ter 25% dos votos para modernizar o seu regulamento. E o que, que tem o grande entrave do regulamento do GGRC? Ele só pode fazer contratos atípicos. Eu não estou dizendo que mudar, ele vai ter que tirar isso aqui, entendeu? Mas tem, o fundo precisa ter algumas atualizações que o próprio gestor já identificou. Então, se você é cotista, daqui a pouco ajuda enviando um e-mail para o RI para dizer, ó, sou a favor da gente chamar a assembleia. Então, existe uma mobilização que eu vou falar adiante, mas você também pode fazer a sua parte como cotista. Então, os três grandes entraves, ele só pode contratos atípicos, ele trabalha com um benchmark acima de 3%, né, 300 bips que o gestor comentou. O que que é esses 3%? Se o benchmark dele é a NTNP, então a gente está falando acima de 2030, ela tem que pagar um IPCA mais 4 como referência. Então ele tem que ele tem que buscar alguma coisa como IPCA mais 3% acima do IPCA mais 4, né, como cap rate, tá? E aí a gente vai ver o que aconteceu em relação à última aquisição. E eles têm que ter o locatário com rating A. Então, ele tem que ter atípico, tem que ser IPCA mais alguma coisa, sendo que mais alguma coisa que ele conseguir, ele ainda tem que conseguir mais 3 por conta do regulamento e locatários rating A. Então, ele começa a restringir muito o público dele. Então, a atualização se faz necessária em assembleia precisa vir uma proposta do administrador e do gestor para dizer o quê? Queremos mudar este ponto. Então, eu acho importante você, que é cotista, dizer para o fundo, para o administrador e para o gestor, eu quero uma assembleia, quero uma proposta de vocês para atualizar o regulamento. Isso é fundamental. Se não tiver isso, vai sempre ficar com dificuldades na questão de alocação, que está todo mundo dizendo, ele está moroso, isso é, o fundo está moroso, enfim, mas o fundo, ele teve o término da sua última subscrição em meados de janeiro. Só que ele ainda tinha dinheiro da penúltima, quando chamou essa última. Então, o que que aconteceu? Ele tinha a caixa, chamou uma nova, mesmo sendo há 4 meses atrás que ele fechou vamos colocar assim, ele estava com o dinheiro dele para alocar, tá? Então, isso faz 4 meses, só que tinha um saldo da subscrição anterior, e aí é que é o grande problema. Hoje parece que ele está com em torno de 120, 130 milhões para alocar. Só que isso que está em tela é o grande problema dele. Achar rating A, achar mais 3 e contrato atípico. Então, ele tem que casar essas três coisas num mercado que está uma briga absurda, tanto é que os logísticos estão indo para desenvolvimento e não para aquisição de imóveis prontos. Por quê? Porque melhora principalmente o benchmark, que é o que nós vamos ver, o cap rate. Ok? Então, dependendo do momento do fundo, ele não vai conseguir gerar novos negócios. Dependendo do momento do mercado, ele não vai conseguir gerar novos negócios. Entendeu? Por quê? Porque daqui a pouco ele, com todas essas amarras, ele não consegue. Ele tem uma, ele tem outra, ele tem o locatário com rating A, mas o locatário não quer atípico, por exemplo, ou não quer pagar o cap rate que o fundo, ou o benchmarking, desculpa, que o fundo exige. Então, essas são as dificuldades, tá? E existe um grupo aí que está rodando, né, que está tentando reunir os cotistas para que os cotistas aí pressionem a gestão e a administração para tomar algumas medidas, tá? Então, procura aí em grupos de WhatsApp, Telegram, tem uma reunião de cotistas do GG
RC11. Se você é cotista e quiser participar, entra no grupo lá para ver o que está sendo discutido, o que o pessoal está reivindicando. Mas, no meu ponto de vista, aqueles 3 itens, a reivindicação primeira é a atualização de regulamento, no meu humilde ponto de vista, ok? Eu trouxe aqui alguns exemplos de o que vem acontecendo com os benchmarkings, que nem no caso do a GGRC. Tá? A última aquisição dele, o pessoal chiou muito, foi 6,91 de cap. Né? Se a gente for olhar o que ele está pagando agora, ele está pagando 7,50, 7,40, mais ou menos, ao ano de dividendo. Tá? Então, ele fez um cap rate de um pouquinho abaixo, quando a gente está no movimento de crescente alta de juros. Então, daqui a pouco, esse imóvel vai pesar um pouco negativamente por conta do cap rate anunciado no futuro, tá? Se concretizar essa alta taxa de juros. Como exemplo, eu trouxe que o HGLG, na aquisição de imóveis, então a comparação é aquisição, não desenvolvimento, a aquisição ele deve atualizar aí o prospecto, né? Já que ele está em fase de assembleia para ver se o pessoal aprova os novos valores, né? Mas ele trouxe no prospecto entre 8% e 9% de cap rate. E o Alzira fechou um cap rate de 8,54 nesse último fato relevante. Por que eu trago o Alzira aqui? Porque me parece que o Alzira tem essa característica também do que de um imóvel, de um fundo imobiliário mais rentista, com os contratos atípicos. Eu sei que ele está misturando ele é meio híbrido com industrial, com logístico e com também um pouco de renda urbana. Então, ele está conseguindo misturar tudo isso. Eu acho que é um bom par para a gente analisar com o GGRC. Então, por isso que eu trouxe essa comparação. E mais do que isso, né, o ALZR, para mim, ele tem esse mesmo perfil. Qual é esse perfil de renda? Essa é a característica. Buscar renda, é isso que os fundos imobiliários, tanto o GGRC quanto o ALZR, querem. E o gestor foi muito claro. Se você quer renda, o gestor do GGRC disse, se você quer renda, você está no fundo imobiliário certo. Porque essa é a característica, entregar renda. E o que o FII vem entregando? 0,64. Eu acho que a Alzira vem entregando por aí. Não, a Alzira esse mês foi 0,69, 0,68, alguma coisa assim. Só que o valor do Alzira é um pouco maior do que está hoje. O GGRC está em torno de 120 e o Alzira eu acho que está em torno de 125, 126. Tá? Mas ele vem entregando 0,64. Ah, Giovana, eu comprei ele acima de 130, acima de 135. Bom, vai você aí analisar, né, se vale a pena fazer preço médio, comprar mais, ter um fundo imobiliário com estas características que a gente comentou, excepcionais locatárias com rate, contratos atípicos e tudo mais. Então, eu trouxe essa comparação aí para você também ter um outro olhar, né, ver também se como está o ALZR se comportando como administrador e gestor e como está o GGRC. Tá? Fica uma sugestão de você fazer esse deparo entre os fundos, ok? E eu trouxe aqui também uma última informação que eu acho importante, a questão dos reajustes, né? Como ele é rentista, a gente tem que ter o quê? Que 21% quase 22%, agora em junho vai ter alto os contratos, né? Então, em abril teve 20%, em junho vai ter 22%, em agosto mais 10%, em julho 4%. Então, nós temos estes pela frente como reajuste, né? Então, esse aqui não, esse aqui já é do mês vigente, do mês passado, perdão. Então, em junho, agosto, junho, julho, agosto, outubro e dezembro são onde tem os novos reajustes aí do fundo. Então, o fundo, até o momento, teve em torno de 40% dos seus imóveis reajustados, os outros 60%
45, vai, eu esqueci de fevereiro, 40, 45, 50. Então, tem mais a outra metade, né, para ser reajustado ainda. Então, isso vai dar uma diferença aí, talvez, no valor da cota que aumente, né? Fora a última aquisição, vai ter um valor é 0,08, né? Mas aí é bruto, deve vir a 0,405 líquido, então ele vai de 0,64 a 0,68, mais ou menos é a expectativa, e alguma coisa de reajuste pode chegar a 0,69 ou 0,70 até o final do ano, tá bem? Então essa é mais ou menos, dá para você ter esse olhar do quanto pode aumentar a cota do fundo imobiliário, o valor, não a cota, o valor mensal distribuído do fundo imobiliário. Fora isso, eu acho que aqui o grande diferencial de um fundo atípico, né, são os vencimentos dos contratos. Então, os contratos realmente começam a vencer a partir de 2025. Então, a gente ainda tem 4 anos pela frente para começar a se preocupar com contratos, com vencimento de contratos, que não deve ser muito o caso aqui, a depender da evolução aí da gestão de novas aquisições e tudo mais. Mas a fotografia é o início aí a partir de 2025, a renovação. Então, isso são coisas, todas essas são informações que eu tirei do último relatório gerencial do mês de abril do GGRC. Ok, pessoal, fica aqui as nossas mídias, Instagram, e-mail, Telegram, né? A gente tem o YouTube, um grupo do Telegram, você é convidado a entrar nele. Se você gostou do vídeo, se fez algum sentido para vocês todos esses pontos que eu passei, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo do Ticker do Investidor. Valeu, tchau!